Shalom, shalom, sou o professor Mateus Andona, aqui do Ministério Ensinando de Sião. Estou aqui na Har Zion para conduzir, juntamente com você que está aqui e você que está assistindo, um estudo muito importante. E é muito difícil ao mesmo tempo, porque este estudo vai mexer com fortalezas. Esse estudo vai desafiar fortalezas dogmáticas, fortalezas doutrinárias, na sua mente e, em alguns casos, fortalezas que foram construídas no seu coração. Mas eu quero de antemão deixar claro para você, que o meu intuito, como discípulo de Yeshua, como judeu discípulo de Yeshua, não é apregoar para você nada além do que esteja nas Sagradas Escrituras. Apesar de ser judeu, eu concedo apenas a palavra do Eterno, a autoridade para a minha vida. Nada, nenhuma outra tradição, nenhuma outra tradição teológica, dogma judaico que eu possa ter ou que possa ser proveniente do judaísmo, nada disso substitui a importância que a palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem sobre as nossas vidas. A autoridade sobre nós. Eu aprendo muito com as tradições cristãs e com as tradições protestantes. Mas a autoridade sobre a minha vida é apenas a palavra de Deus. E de preferência, no contexto original, para ser interpretada no contexto original. Tendo isso em mente, eu quero iniciar esse estudo, que tem por título, vamos dar uma olhada aqui, Entendendo a Divindade de Yeshua. Nenhum outro tema ocupa tanto espaço nos meios teológicos, nos debates teológicos cristãos, do que a divindade do Messias. A natureza do Messias. Esse tema tem sido debatido há 2000 anos. E, infelizmente, tem gerado contendas, guerras, divisões, sofrimento e muitas outras coisas negativas no corpo do Messias, na chamada igreja. Uma das formas que nós temos para tentar reunir de novo o corpo do Messias, os servos do Eterno, a congregação do Eterno, reuni-la de novo, quebrando as barreiras divisórias que foram construídas ao longo dos séculos, é entender novamente a natureza de Deus e do seu ungido. E nós temos que deixar de acatar tradições de homens como se fosse o próprio Deus, ou como se fosse a palavra do próprio Deus sobre nós. Não dê à autoridade um status maior do que, não dê à tradição uma autoridade e status maior do que ela tem que ter na sua vida. Tradições são boas, tradições teológicas também, mas nada substitui a autoridade da palavra de Deus. Então acompanhe aqui comigo. Introdução. A divindade de Yeshua tem sido explicada no cristianismo através do dogma da Trindade. Então hoje nós vamos falar muito sobre isso aqui, sobre a Trindade. E é, na verdade, muito complicado falar sobre isso, porque as pessoas têm, herdaram lá da igreja histórica, herdaram essa, é como se fosse eu acho que ronda, quando você toca nesse assunto de Trindade, ronda aí um espírito inquisitorial. Porque a coisa lá há 2000 anos foi tão forte, ou há 1700 anos foi tão forte, a violência com que pessoas que discordaram desse termo e do seu conceito foi tão forte, que as pessoas até hoje, 1700 anos depois, ainda herdam esse espírito inquisitorial. Essa coisa de ser militante,
de não aceitar aquela coisa da heresia, né? Combater a heresia. Aquilo está tão forte no coração do crente, do evangélico, do católico, que as pessoas têm dificuldade até de colocar esse assunto em pauta, né? Tem uma sensação que é pecado, que eu estou blasfemando apenas de colocá-lo em pauta, de estudá-lo. Então nós temos que quebrar isso aqui. Primeiro, por quê? Porque o conceito original da palavra trindade, ela foi cunhado, o conceito de trindade foi cunhado oficialmente e tido como dogma obrigatório a partir do concílio de Nicéia, nos anos 325, depois em 333, presidido pelo primeiro imperador cristão, esqueci de colocar aspas aqui, porque de cristão ele não tinha nada, Constantino. Buscou-se nesses concílios, entre outras coisas, padronizar a doutrina da nova religião, então denominada cristianismo, né? Procurou-se ali agregar essas doutrinas, definir o que é cristão, o que não é cristão, e buscou-se explicar principalmente, que era o principal tema desses concílios, a essência, a natureza, né? E o relacionamento entre Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, só para você ter uma ideia, nesse primeiro concílio de Nicéia, na Turquia, 250 líderes bispos foram convidados. Nenhum judeu foi permitido participar dessas reuniões, nem no primeiro, nem no segundo concílio de Nicéia, para definir termos importantíssimos, para definir a natureza de Deus, a natureza do Messias. Eu acho, não sei se é porque eu sou judeu, mas eu acho tamanha petulância. As pessoas se reunirem com o intuito de criar uma nova religião, porque Yeshua nunca veio criar religião alguma, Paulo jamais criou religião alguma. As pessoas se reúnem para estudar, para definir quem é o Messias, sendo que o único povo na terra que recebeu promessa de Messias foi Israel. 1.500 anos, 1.700 anos antes desses gregos, desses romanos, desses filósofos se reunirem lá na Turquia para definirem o que é o cristianismo, o que é a fé, quem é Deus, quem é o seu Filho, qual a natureza do Espírito de Deus. 16, 17 séculos antes, os judeus já tinham promessa de Messias, já tinha profecias relacionadas a esse Messias. Vieram os profetas de Israel, anunciaram a vinda desse Messias, anunciando a sua obra, a sua natureza, a sua divindade. Mas praticamente tudo isso foi negligenciado, todo esse legado de Israel foi negligenciado quando decidiram criar então a nova religião do império chamada cristianismo. E definindo os dogmas do que é cristão, você automaticamente define o quê? O que não é cristão. Então criou-se um círculo, uma linha divisória. Quem está dentro é, quem está fora não acorda, não concorda com o que é decidido, não é. É o quê? Hereses, é de fora, está fora. Desde o século IV depois de Cristo, toda pessoa que não aceitasse o credo niceniano, credo são as decisões que foram feitas nesses concílios. Quem não aceitasse o credo niceniano e depois o credo do concílio em Constantinopla, que foi em 381, esse aí consolidou os dogmas lá criados em Nicéia. A pessoa que não aceitasse, não assinasse embaixo, esse estatuto de fé, chamaria modernamente hoje em dia, estatuto de fé, credo. Quem não assinasse embaixo, quem não declarasse verbalmente fidelidade a esses dogmas, seria excomungado, se fosse líder, e também o líder era excomungado, exilado, e se possuísse obras
contrárias aos dogmas, aos credos, a pessoa seria executada. Foi sumário, foi radical, a perseguição foi ferrenha. Um dos motivos que levou esses líderes, esses bispos, a se reunirem para definirem o que é ou o que não é cristão, foi a interpretação da natureza do Filho. E havia um bispo, que ele era bispo, ele era presbítero em Alexandria, no Egito, chamado Ários. E Ários, esses concílios surgiram para combatê-lo. E ele divergia das conclusões que aqueles líderes da igreja do Ocidente, com a igreja ainda do Oriente, né? Na época ainda tinha uma união, não havia tido ainda uma cisão propriamente dita. Esse Ários divergia da forma como eles interpretavam o Messias, como eles interpretavam Deus, e ele começou então a combater isso. Então, eles dizem que o que motivou os concílios foi o arianismo. E hoje em dia, já na época, esse Ários, que apregoava, eu vou dizer aqui a pouco o que ele apregoava, ele era muito confundido ele era tido como muito judeu. Ele não era judeu, mas as pessoas falavam assim, a doutrina dele é muito judaica e muito grega ao mesmo tempo. Muito interessante as coisas que eles falavam dele. Ele discordava um pouco daqueles outros bispos, quase todos ex-professores de filosofia, né, que passaram a defender a fé cristã. Ele defendia algo diferente em respeito à natureza de Yeshua. Despertou em Ários uma estranheza muito grande quando os primeiros pais da Igreja Católica começaram a difundir isso aqui. Quando eles quiseram explicar a natureza do Pai, do Filho e do Espírito desse Deus, algo que era utilizado para explanar isso para as pessoas, era isso aqui. É o escudo da Trindade, Scutum Fidei, escudo da fé. Isso aqui é muito antigo. E ele delimita, ele explica o que é o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo e a natureza dos três. Olha aqui comigo. Você tem 3 elementos, não tem? Daí que vem o nome Trindade. Você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito. Então, o escudo diz, você tem interligações aqui, não tem? Os 3 não estão interligados aqui, um está ligado, o Pai está ligado ao Filho, que está ligado ao Espírito, que está ligado ao Pai. E aqui está escrito, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Ao mesmo tempo, os 3 elementos estão interligados num elemento aqui ao meio chamado Deus. Então, você tem o Pai, o Filho e o Espírito, que também são Deus, fazem parte dessa entidade chamada de Deus. Então, ao mesmo tempo que há uma diferenciação, também não há uma diferenciação. É um elemento só. É interessante como esses gregos definiram Deus, né? Tem até muita origem platonista isso aí, é muito interessante, né? Mas tem um problema. Aliás, tem vários. Mas o problema mais evidente que fica quando a pessoa começa a explanar Deus nessa premissa aqui, o que despertou em Ários um incômodo muito grande foi o quê? Não há entre os elementos uma ordem. Não há uma hierarquia. Então, esse bispo de Alexandria, ele se levanta contra, então, outros bispos. Os concílios são feitos para combater a sua doutrina, chamada, então, de arianismo. E o assunto sempre foi isso aqui, definir isso aqui. Só que Ários era um sujeito com ideias muito perigosas, não é? A principal ponto de divergência dele era a respeito do surgimento do Messias, né? Como é que o Messias surgiu?
Então, se ele veio do Pai, ele tem a essência do Pai, ele é eterno como Pai. Arius dizia, não, ele foi criado. Ele foi criado num determinado ponto da história, e aí ele começou a atuar como Deus. Então, Arius, ao mesmo tempo que ele viu que tinha alguma coisa errada com esse conceito dessa trindade sem hierarquia entre os elementos, ele acaba caindo também, por quê? Ele acaba dando um tiro no pé, porque ele peca, também não entendendo a origem judaica do termo Messias. Por isso que eu digo, pessoal, se tivessem tido a ajuda de judeus, se tivessem utilizado um pouco da sabedoria judaica, do legado que Paulo fala, não sou eu que estou dizendo isso não, Paulo fala do legado que Israel tem em Romanos capítulo 3. Qual é a vantagem do judeu? Muita sobre todos os aspectos, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Depois no capítulo 9 de Romanos ele fala, são israelitas, pertence a eles a adoção, o culto, a lei, as promessas, as alianças, deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos. Então, se tivessem tido a importância, a preocupação de chamar o judeu, peraí, como é que vocês enxergam o Messias? Quem é Deus para vocês? Mas estavam naquele conceito, não, o judeu é raça ruim, é o falso Israel. Nós cristãos agora somos os verdadeiros israelitas, verus Israel, que Justino cunhou esse termo já no primeiro século, e vocês judeus fazem agora parte do falso Israel. Então você não quer ter nada a ver com o falso Israel. O cristão não quer ter nada a ver com o falso Israel. Por quê? Porque eles erraram, eles não reconheceram a Cristo, né? Foram contra Cristo. Então disseram, não, nada que provém deles pode ser útil para nós. Vamos nós mesmos descobrir. A coisa é tão antiga, que esse escudo, esse foi achado dessa forma aqui do século XIII. O conceito dele é muito mais antigo, olha aqui para você ver. Lá no Museu do Vaticano tem esse sarcófago, que é uma representação cristã mais antiga da Trindade, da doutrina Trindade. Ele data de 350 depois de Cristo. É muito antigo, pessoal. E nele você vê o quê? Você vê a representação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Curiosamente, pode até também representar isso aqui, os padres da Capadócia, né, que foram 3 bispos muito importantes da região da Capadócia, na Turquia, que defenderam e cunharam e ajudaram a dar forma ao termo Trindade, ao conceito de Trindade. Então, é muito interessante porque expressa o quê? Uma divisão, né? E também uma falta de hierarquia, quer dizer, você não sabe aqui quem é maior, quem é menor, quem se submete, quem obedece, É uma natureza explicada, mas deixando-se de lado muita coisa. O problema com isso foi exatamente que não há o quê? Não há hierarquia. E não só isso, deixa eu falar aqui para você. Qual é o problema com essa representação e com a anterior? O outro problema, né? Um é que não há hierarquia, que eu vou explicar por que isso fere a Bíblia. O segundo, que na minha opinião fere a Bíblia também, é que o Espírito Santo é tido como o quê? Uma pessoa. É tido como um elemento. No Concílio de Constantinopla, em 381, isso foi oficializado. O credo do Concílio de Constantinopla, que o católico e o evangélico atesta, e o protestante atesta, tem o Espírito Santo como uma pessoa distinta, como você tem aqui. Qual é o problema disso? Vamos avançar aqui, ó. O problema disso é o seguinte, vou falar para você. O problema disso, quando você representa lá 3 estátuas, 3 cabeças, 3 quadros, 3 bolas, 3 círculos, o problema disso é que há um princípio imutável e presente em toda a Bíblia. Qual é? A fé em um só Deus. Qualquer pessoa que adora mais de um Deus, por definição, é um politeísta, não é um monoteísta. É claro. É por isso que o judeu e o muçulmano consideram o cristianismo o quê? Uma religião pagã.
O judeu menos, né? Porque o judeu tem uma relação muito política com o cristianismo. Agora o Islã não está nem aí. Eles acham vocês infiéis, porque vocês são pagãos, que adoram 3 deuses. E há um só Deus. Quem adora mais de um Deus é politeísta. É pagão, é infiel. Assim eles veem o cristianismo. E no fundo, assim o judeu vê o cristianismo também. Politeísta. Há um só Deus. A crença em mais de um Deus não é monoteísmo, mas é idolatria. Nós vimos na paraxá de hoje, Vaetchanan, o Shema, repetido por Yeshua, Deuteronômio 6,4, repetido por Yeshua em Marcos capítulo 12. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Então o judeu recita isso todo dia. É o estatuto de fé de todo judeu. E segundo Yeshua, de todo aquele que crê, é o maior mandamento, segundo Yeshua, é esse. E como que fica isso aí? E não é só lá em Deuteronômio, não. Paulo fala a mesma coisa. Paulo fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa para Timóteo. Timóteo, há um só Deus, Criador dos céus e da terra, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Yeshua HaMashiach, homem. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo que a Bíblia atesta que Deus é um, a Bíblia também atesta que Deus tem um filho, olha aqui. As Escrituras afirmam que Deus tem um filho pessoal. Não vai dar tempo da gente ler aqui as referências, mas você pode anotar. Deus tem um filho. O judaísmo não tem problema em aceitar que Deus tem um filho. Porque as Escrituras nos dizem que Ele tem um filho. E também, a Bíblia nos diz que Deus é manifesto através do seu ruach, do seu espírito, da sua essência, da sua natureza. Deus tem um espírito. Vento, sopro em hebraico, né? Temos aqui algumas referências que a gente não vai ter tempo de ler, mas você pode anotar e conferir na sua casa. Então, as Escrituras atestam que há um só Deus. Esse Deus tem um filho, e esse Deus possui um espírito. E este Deus tem nas Escrituras vários nomes. Este um só Deus possui muitos nomes. Ele é chamado de Deus, Senhor, Adonai, o tetragrama, Pai da eternidade, El Shaddai, Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos, Tsur Israel, Rocha de Israel, Magen Avraham, escudo de Abraão, e muitos outros, dezenas. Deus recebe nomes de acordo com sua atuação. Dizem que Davi foi o que deu mais nome para Deus, porque ele tinha tanta experiência com Deus, de cura, de general, de líder militar, de força. Então, a cada situação, ele dava um nome a Deus. Então, quando Deus ensinava-o a estratégia de guerra, para ele vencer os inimigos, ele chamava Deus de quê? Ish Milhamah, homem de guerra. Olha só, chamar Deus de homem de guerra. Mas chamou. Quando Deus dava a ele a cura, ele chamava Deus de Adonai Rafá, Deus que cura. Quando o Eterno fazia com que ele vencesse exércitos e conquistasse território, ele chamava o Eterno de Adonai Nissi, Adonai minha bandeira, meu estandarte. Mesmo Deus. Apesar do fato das Escrituras afirmarem que Deus tem um filho e um espírito, isso não anula a fé em um único Deus. Vamos ler o que o próprio Deus diz lá ao profeta Yeshayahu, Isaías, leia aí. Eu sou Adonai, não há outro,
Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou Adonai, não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ou seja, Shalom e Ra, o mal. Ah, Mateus, aí na verdade não é calamidade. Não, como é que Deus vai criar o mal? Não, aqui é mal mesmo. Ra, mal, é o substantivo. Para delimitar a você que há um só Deus. Você não tem o mal e o bem. Você não tem o Deus do bem e o Deus do mal. Isso é politeísmo, isso é... Por que eu disse isso na semana passada? Porque no cristianismo e no judaísmo a gente tem um conceito, ao invés de as pessoas se dizem monoteístas, mas quando na prática são enoteístas. O enoteísta é quando você serve um Deus só, mas você atribui que há outros deuses por aí. Então, quando o judeu, né, olha como é que é interessante. O judeu fala assim, não, nós cremos no nosso Deus, os cristãos têm o Deus deles. Isso é enoteísmo, que não existe Deus deles. É um Deus só, existe só um só Deus. Criador de tudo. Quando o cristão diz assim, não, nós servimos a Deus na batalha contra Satanás. Ele atribui que Satanás é um Deus do mal. É um Deus do mal que por um erro aí de conduta, um lapso de Deus, ele passou a existir. Se rebelou, Deus não conseguiu segurar Satanás, ele se rebelou. Entendeu? E aí ele se rebelou e virou o Deus do mal. E aí tem o Deus do mal e o Deus do bem. Isso é um conceito enoteísta, isso não é monoteísmo. Monoteísmo existe um só Deus, e como ele disse a Isaías, que cria tudo. Ele criou Satã. Ah, porque se rebelou, porque caiu, não interessa. Tudo isso foi feito pela vontade de Deus. E Deus o colocou no jardim. Deus plantou Satanás no jardim. Ele não foi escondido. Ele não passou debaixo da árvore. Ele não despistou o anjo lá Ele foi colocado lá por Deus com uma missão. Dar forma, trazer à existência o livre arbítrio do homem. A missão dele é testar você. Para quê? Para que você seja aprimorado. Primeiro, para que você tenha o quê? O poder de escolher. Você tem poder de escolha, você tem que ter opções. Ninguém escolhe quando há uma opção só. Então, Satanás ele é criado para que o homem pudesse exercer esse livre-arbítrio. Ele é colocado no jardim, a missão dele é essa. Ah, mas Deus o puniu. É claro que Deus o pune. Tudo o que acontece com ele é para o seu aprendizado. Para você ter o exemplo. Ele é punido para que você aprenda a consequência de uma desobediência a Deus. Ele é punido para que você aprenda como ele trabalha. Você tem que entender como ele trabalha. Aí eu disse aqui, há umas 2 semanas, porque o Satanás não é inimigo de Deus. E não há na Bíblia dizendo que ele é inimigo de Deus. Há falando que ele é inimigo da vossa alma, de você. Ele é seu inimigo. Ele é o senhor desse mundo. Ele e o seu exército atuam como nossos inimigos. Nós o combatemos. Agora você acha que ele peita a Deus? Que ele desafia a Deus? Que ele chega todo dia lá como Golias fazia com Davi? Ei, Deus de Israel e seu exército, tem alguém aí para me enfrentar hoje? Hoje eu consegui destruir tal lugar. Hoje você não estava prestando atenção, Deus. Eu fui lá e causei um tsunami. Você acha que é assim que funciona? Muitos cristãos acham que é assim. Satanás se submete a Deus porque ele não pode fazer nada que Deus não lhe dê permissão antes. Nada.
Ah, Mateus, mas então eu não estou entendendo, tudo que ele faz é da vontade de Deus. Não confunda vontade com permissibilidade. Tem coisa que ele faz, que Deus o deixa fazer, é coisa que você gerou na sua vida. É coisa que a humanidade gera para a sua vida. Deuteronômio 4, capítulo 4, fala que Deus permitiu que o homem fosse idólatra. Deus criou a idolatria. Não, agora você exagerou, Mateus. Agora é heresia. Deus fala que por causa da rebeldia do homem, que começou lá em Babel, ok? Que eles não quiseram submeter mais a Deus. A partir de Babel, o homem se revolta contra o monoteísmo verdadeiro. E Deus faz o quê? Ah, é? Vocês não querem lidar comigo, não? Vocês não querem lidar com Deus Criador, não? Vão lidar com meus secretários. Não querem lidar comigo, não? Olha aqui, ó. Deus permite que o homem adentre a idolatria como punição da rebeldia contra a soberania de Deus. É difícil, meu irmão, entender essas coisas. Porque há dogmas, há conceitos construídos na sua mente que te impedem de ver isso. Deuteronômio 4, verso 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha isso. Deus repartiu esses elementos como falsos deuses, como punição à rebeldia do homem. Então Deus fala para o povo de Israel, não inclinem-se a essas coisas, porque essas coisas eu permiti que acontecessem como punição à humanidade. Eu reparti sobre as nações. Esse repartir entre as nações é uma alusão a Gênesis 11, é Babel. Vamos avançar. As Escrituras mostram que Deus pode descer à terra. Olha lá, acabei de citar, né? Vamos descer e confundir a linguagem deles. Desceu. Foi no plural, né? Êxodo 19, 20. Quero ler 2 aqui com vocês rapidinho. Olha só. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte e Moisés subiu. Então desceu. Vemos também Deus aparecendo em plena autoridade em forma de homem. Olha isso. Que referência é essa aqui de Gênesis 18? Você se lembra? Abraão, o que acontece com Abraão? Nós já vimos essa paraxiota várias vezes. Abraão tem um encontro que muda a sua vida. O próprio Deus aparece com ele, com mais 2. E ele vê, apareceu Adonai, capítulo 18, verso 1 de Gênesis. Apareceu Adonai a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e eis, Shloshá Anashim, 3 homens de pé em frente a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Adonai, meu Senhor, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. A um desses seres, ele chama de Senhor. E ninguém no judaísmo, até hoje, acusou Abraão de ser idólatra. E ele se prostrou diante de um homem. Estava aqui, Shloshá Anashim, 3 homens. Ele se prostra diante de um e chama ele de Senhor. Por que ninguém chama Abraão no judaísmo de idólatra?
Porque era Deus sendo representado na forma daquele que foi o agente dessa representação. Alguém foi incumbido de representar Deus perante Abraão. Alguém falou pela boca de Deus para Abraão. Quando Abraão viu o representante, o que ele fez? Tratou o representante como se fosse o próprio Deus, o representado. Por quê? A forma como você trata o representante é a forma como está tratando quem está sendo representado. É como se convidasse meu pai para dar um seminário, que já aconteceu, ele não pôde ir, e ele diz, vou mandar meu filho no meu lugar, tudo que eu falo ele fala, tudo que eu faço ele faz. Quando eu estou lá no evento representando, quem é que está ali? É o Mateus ou é o Marcelo? Quando eles me tratam bem e me honram, quem é que eles estão honrando? A mim ou a quem me enviou? Está vendo? Quando a gente incita um pouquinho, você começa a entender como é a visão bíblica de Deus e o seu Filho. Quando um está sendo representado, não há diferença entre os dois. Quando meu pai delega-me 100% de autoridade, você vá lá e fale por mim, faça por mim, haja por mim, você tem meu aval, me dá o anel. Já viu o anel que ele tem? Ele me dá o anel. Se eu chego lá com um anel, quem está falando lá é o Mateus, não é o Marcelo. Por quê? Ele me enviou. Mas na verdade, ao mesmo tempo que é o Mateus, quem é que está falando também ali através de mim? O Marcelo. Porque ele me incumbiu. Quando eu falo as palavras que ele me deu para falar. Quando eu ajo da forma como ele me instruiu. E ajo na sua autoridade. Mas ao mesmo tempo que é o Mateus que está ali fisicamente, quem é que está ali representado 100%? É o Marcelo. Tanto é que o que eu decidi representando, vale. Se no meio daquele local lá, eu não for bem tratado, eu posso falar em nome do Marcelo. Quem está ali é o Marcelo. A autoridade que está ali não é do Mateus, é do Marcelo. Então, se eu disser assim, rompo agora o relacionamento entre o Ensinando de Sião e essa comunidade. Está rompido, é o Marcelo que disse, não foi o Mateus. Eu estou representando ali. É aquele exemplo que a gente dá. O presidente e o vice-presidente. O vice-presidente é presidente? Sim ou não? Sim e não. Se o presidente viaja, incumbe o vice, dá o anel para o vice. O vice está atuando. Ele é presidente, o vice? É. Na ausência do presidente, ele é 100% presidente. Não há diferença entre o vice e o presidente quando o vice está assumindo a função do presidente. Não há diferença. É o mesmo. É o mesmo em número e grau de gênero. 100% presidente. Mas ao mesmo tempo que ele é 100% presidente, a assinatura dele vale como presidente, os decretos dele valem como presidente, não há diferença. Mas ao mesmo tempo, todo mundo sabe que ele está ali agindo como presidente, por quê? Porque o presidente lhe incumbiu de fazer isso. Tem um presidente lá que lhe deu autoridade. E a gente sabe que se ele pisar fora da linha, ele vai ter que acertar a conta com quem? Com quem lhe deu autoridade, que é o presidente. Ele deve, então, submissão a quem? Ao presidente. Porque toda a estrutura dele de autoridade está construída na autoridade do presidente, não na dele. O Rabino Shulam fala da filial, né? A filial da... Eu ia falar a Volvo, mas a Volvo agora é chinesa, pastor Jean. Eu ia falar a Volvo da Suécia. Mas a Mercedes... Você tem a sede da Mercedes na Alemanha, ok? E você tem a concessionária da Mercedes aqui em Belo Horizonte, não tem?
A Mercedes de Belo Horizonte é Mercedes? Tem diferença? Você compra um carro aqui, tem diferença você compra um carro aqui, ou lá na Alemanha, o carro é o mesmo? É. Na prática tinha que ser, né, gente? Mas é assim, o carro, você compra o carro é lá. Só é mais caro, mas é o mesmo carro. Mas a Mercedes de BH é a Mercedes da sede? Não, a Mercedes de BH funciona como filial da sede. Há uma sede. E quem está em BH responde o quê? Responde a quem está na sede. Vamos lá. No judaísmo, é comum a gente se referir a Deus como Pai. Sabia disso? Uma das orações mais antigas que a gente tem no judaísmo é exatamente essa. Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu. Nosso Deus, nosso Pai. Isaías também nos mostra. Avinu Sheba Shamayim, nosso Pai Celestial. É uma oração farisaica, criada séculos antes de Yeshua. Por isso quando a gente fala assim, gente, há vestígios que Yeshua fosse um fariseu. Aí o cristão já pega a pedra para a gente, né? Mas porque o judeu que lê Yeshua ensinando a orar, ensina-nos a orar, tudo bem, vocês vão orar assim, Avinu Sheba Shamayim, Itkadash Shimcha, Tavo Malchutcha, Ta'aseh Retzoncha, Mo Bashamayim, Ken Baaretz, Et Lechem Chukeinu Ten Lanu Hayom, Uslach Lanu, Et Chovotenu, Kasher Salachnu Gam Anachnu Lechoyovenu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Típico início de oração farisaica. No judaísmo, você sabe de quem é o mestre do sujeito, quem é o rabino do sujeito, pela forma como ele ora. Que eles oram de uma forma parecida. Então, todo fariseu na época orava da mesma forma. Avinu Sheba Shamayim Itkadash Shimcha. Você, antes de fazer a petição, você chama Deus de Pai, e depois você engrandece a Ele. E aí você entra com a sua petição. E termina reconhecendo. Ki leha hamam lacha vehagvura veatiferet leolmei olamim. Pois a ti é o reino e a glória para todos sempre. Amém. É típico farisaico. Tá? Então, no judaísmo, não temos problema algum em nos referir ao Messias como Deus. Mas por que, Mateus? Porque na concepção judaica, o Messias é o representante pleno de Deus na terra. Então não tem problema em você lidar com ele como Deus, em você tratá-lo como Deus, por quê? Deus é Deus mesmo, Yud Rei Vav Rei, porque ele representa Deus a nós. Tem problema você se referir ao vice-presidente atuando como presidente? Como presidente, senhor presidente, né? O vice ficou aqui no lugar do presidente. Aí você vai se dirigir a ele, senhor vice-presidente. Não, você fala o quê? Senhor presidente. Você feriu a autoridade do presidente que está lá? Não. Você foi contra a legislação do país atestando que há 2 presidentes da nação? Não. Por isso que no judaísmo a gente não tem problema nenhum em chamar o Messias de Deus. E quem disse isso não foi o Mateus, não. Foi o profeta Jeremias. E sabia que não é só o Messias que ele chama de Deus, não? Ele chama Jerusalém de Deus. E ele chama os santos, Jeremias não, mas os santos na tradição judaica são chamados também pelo nome do Eterno. Porque são entidades que representam o Eterno aqui na terra. O Messias representa o Eterno aqui na terra? Representa. Jerusalém representa o Eterno aqui na terra? Representa. Os santos representam Jerusalém aqui na terra? Representam. É por isso que eu falo, por que não chamaram um judeuzinho para participar desses concílios lá na Turquia, meu Deus? Só um. Ele ia saber muito bem como lidar com os 249 gentios. Explicando para eles. Gente, não é assim não. Não tem problema não. Ao mesmo tempo
esse Messias é tratado como Deus, porque ele é representante de Deus, mas ele, ao mesmo tempo, tem um Deus. E isso tem que estar muito claro para nós. Você tem referências proféticas que eu coloquei aqui em Miqueias. Você tem saudações apostólicas de Paulo, de Pedro. Você tem referência em Apocalipse de João. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então ele tem um Deus. Bendito seja o Deus e Pai. Aí em Apocalipse, verso 1 fala: e ele nos fez sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele tem um Deus. Por quê? Porque ele só é tratado como Deus porque o Pai o incumbiu como tal, para fazer isso. Olha, de acordo com as Escrituras e com o judaísmo, não há problema em se preservar a unidade de Deus e ao mesmo tempo crer no Messias como Deus forte, Pai da eternidade, Senhor, nossa justiça. Você entende que não tem problema para o judeu? Algum judeu chamou Jeremias de idólatra, porque ele escreveu lá em Jeremias 23 que o Messias será chamado, o broto de Davi, o ramo de Davi, Tzemach Davi, será chamado de Adonai Tzidkeinu, Senhor nossa justiça. Algum judeu falou que Jeremias cometeu idolatria? Nenhum judeu tem problema com isso. Eu visitei com meu pai lá a sinagoga portuguesa de Amsterdã, construída no século XVI. Eram judeus que fugiram da Inquisição, voltaram ao judaísmo em Amsterdã. Fugiram de Portugal, voltaram ao judaísmo em Amsterdã. Construíram uma sinagoga lá enorme. Tem até hoje. Lá, no século XVIII, surgiu na Europa um falso Messias, chamado Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi era um judeu muito inteligente, e ele começou a ser aclamado como Messias. Ele tinha muita influência ali na Grécia, e os judeus da Europa, milhares de judeus seguiram, acharam que ele era o Messias mesmo, inclusive esses judeus lá de Amsterdã. Quando eu fui na sinagoga de Amsterdã, eles têm um museu debaixo da sinagoga. Eu tirei foto, eu tenho isso. Eu vi Sidur, que aquela comunidade fazia, Sidur especial para ser usado quando o Shabbatai visitasse a sinagoga. Quando o Shabbatai visitasse a sinagoga, tinham orações especiais que os judeus ali faziam para ele. Para ele. O rei Messias tem ele assim desenhado no trono, sentado num trono assim de luz, e orações abaixo. Por quê? Algum outro judeu acusou os judeus de Amsterdã de idólatras? Porque estava orando para o cara? Porque estava reverenciando-o como Deus? Não. Porque na concepção judaica, não era só o Shabbatai que estava ali. O Shabbatai estava representando quem? Se ele fosse o Messias, ele estaria representando quem ali? Deus. Então não há problema em tratá-lo como tal, porque ele representa Deus. É igual o Schneerson, né? o rabino do Rabá, Schneerson, que morreu em 95, né? 1995. Ele foi aclamado como Messias. Muitos até hoje acreditam que ele é o Messias. Eu tenho vídeos lá em casa de quando ele visitava alguma sinagoga lá no Queens, em Nova York. Os camaradas passavam horas e horas, os judeus, horas e horas, cantando ao redor do trono dele. Tinha um trono para ele, pessoal. E aí, Melech HaMashiach, longa vida ao rei Messias. E você quer saber? Se ele fosse o Messias, eles não estariam errados, não. O Messias não representa o Eterno? Se ele fosse e estivesse na sinagoga, se o Messias viesse aqui agora, eu faria a mesma coisa. Eles erraram porque o Schneerson não é o Messias, mas a atitude está certa.
Eles trataram aquele como Messias, porque na concepção deles era o Messias. SQN, só que não. Só que não era. Mas a atitude é o quê? A atitude é certa. De honrá-lo como Deus. Que Ele é Deus. Ele vem de Deus. E ao mesmo tempo, Ele tem um Deus. Qual é a única forma de você ter igualdade e submissão ao mesmo tempo? Qual é o único jeito de você ter igualdade e submissão ao mesmo tempo? Tendo hierarquia, meu amigo. Se há hierarquia, não há idolatria. Agora você enxerga o problema com o dogma original trinitariano. Mas vamos avançar que eu tenho que terminar. Ó. De acordo com as Escrituras e do judaísmo, não há problema em se preservar a unidade de Deus e ao mesmo tempo crer no Messias como Deus forte, Pai da eternidade, Senhor nossa justiça. A pergunta é, preste atenção nisso que eu escrevi de amarelo. Por quê? Diga para o seu vizinho, por quê? Por quê? Devemos lutar e insistir em explicações, credos, encíclicas, que surgiram para se entender a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tendo como tradição, esses concílios, tinham como tradição o ódio a Israel e a rejeição de Israel. Por que é que eu tenho que acatar o que esses gentios falaram que é Deus, que é o Espírito, que é o Filho, sendo que nesses mesmos concílios, eles agiram de uma forma antissemita, demonstrando um ódio contra o judeu enorme. Pessoal, nesses concílios, um judeu crente ou um cristão que fosse pego celebrando a Páscoa, igual Yeshua celebrou, era preso, talvez até morto. Um sujeito que fosse pego celebrando qualquer uma das festas de Deus, era chamado de herege e era excomungado. E eu tenho que aceitar tudo o que eles decidiram nesse mesmo momento? No mesmo concílio que surgem tantas coisas antibíblicas, como o ódio a Israel e ao povo judeu, eu tenho que aceitar todo o resto? Então vamos lá. Por que não aceitamos o que as Escrituras nos dizem sobre esse relacionamento? A base da nossa fé não é o fundamento da lei e dos profetas? Não é essa a base da nossa fé, pessoal? Não é? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Como é possível crer em um só Deus, como a Escritura nos ensina, e ao mesmo tempo crer que Yeshua é Deus? Gente, é algo tão simples, mas que dá nó na cabeça de tantos teólogos há tantos séculos. Como? Pelo princípio da representatividade. O apóstolo é igual àquele que o enviou, em relação, quando um apóstolo dá autoridade para o outro o representar. O apóstolo é igual àquele que ele envia. O enviado, o representante é igual ao representado. Eu coloquei um exemplo aqui, eu vou falar bem rapidinho. Olha aqui, 2 textos. Sabe de qual aí o Êxodo 22? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ok? Eu, o Eterno, tirei, é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ótimo. O que Estevão, quando está para ser apedrejado, testemunha lá com os líderes de Jerusalém? Em Atos 7,36. Ele está contando a história do Êxodo. O que ele diz? E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. Então ele não falou bobagem. E nem muito menos heresias. Estevão declara em Atos 7,36 o seguinte, pronto, quase aí sendo apedrejado.
verso 36. Vamos ler o 35. E este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este mesmo Moisés enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Quem livrou o povo lá de Israel do Egito? Foi o anjo? Foi Moisés? Ou foi Deus? Agora eu estou na dúvida. Quem foi? Quem foi, pessoal, que tirou o povo do Egito? Deus não é Deus de confusão. Olha aqui, Êxodo 12, 29. Diz o quê? Aconteceu que à meia-noite feriu o Eterno todos os primogênitos na terra do Egito. O Eterno feriu. Ele matou. Ok? Por quê? O Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor daquela porta e não permitirá ao destruidor que entre nas vossas casas. Quem é que matou os primogênitos? Quem é que tirou o povo do Egito? Foi Deus? Foi o tal do anjo? Ou foi Moisés? Foi Deus, foi o anjo e foi Moisés. Os três estão certos. Por quê? O anjo agiu na autoridade de Deus e Moisés agiu na autoridade do anjo. E todos agiram submissos à autoridade de quem? De Deus. Quando há hierarquia, pode existir igualdade e submissão ao mesmo tempo. Quem era maior do que quem? Deus era maior do que o anjo, que era maior que Moisés. Mas ao mesmo tempo onde há hierarquia, há também o quê? Igualdade, porque a Bíblia diz que os três tiraram o povo do Egito. Homens e mulheres no reino de Deus são iguais ou são diferentes? Ah, por que você está com dúvida? Porque estão chocando na sua cabeça aí textos diferentes do mesmo autor. Só se aplicar o princípio da representatividade, você vai sair dessa sinuca. Homens e mulheres, vamos ver. O que Paulo fala lá no final de Gálatas capítulo 3? Não há judeu nem grego, homem nem mulher, servo nem senhor. Vocês são todos filhos de Deus pela fé em Abraão. Então não há. Ok? É tudo igual. Mas ao mesmo tempo, ele fala lá em Efésios capítulo 5, para que as mulheres sejam o quê? Submissas aos vossos maridos, assim como os maridos devem ser submissos a Cristo. Hierarquia, igualdade e submissão ao mesmo tempo, quando há hierarquia. E ele detalha mais em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Hierarquia. Aí eu posso ter igualdade, porque perante Deus são iguais, mas ao mesmo tempo que são iguais, um deve submissão ao outro. Quem está entendendo aí, pessoal? Não sei se eu estou sendo claro, porque não tem tempo, não dá tempo de explicar, tá? Não dá tempo. Não dá tempo. E agora eu tenho que terminar. Passou da hora já. Yeshua foi enviado pelo Pai e recebeu plena autoridade para ser 100% Deus em carne habitando entre nós. Agora você entende isso. Agora você entende porque que João abre o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo,
E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não tem problema nenhum. No judaísmo não há problema algum nisso. Continua sendo submisso ao Pai, mesmo sendo chamado de Deus. E continua sendo Deus perante nós. Viu? Temos aqui outras referências também, né? O Pai é maior que eu, que dá dicas aí sobre essa premissa. Aí o pessoal pergunta: e o Espírito? O Espírito não é uma pessoa? Tem um terceiro trono, ou ele fica de pé do lado de Deus? Porque não tem trono. Outro dia me falaram, claro que ele é pessoa. Falei, então ele fica de pé. Porque tem lá o filho sentado à destra do pai, isso eu tenho registro. Isso tem gente que viu. Mas um terceiro ninguém viu. O Espírito de Deus é o próprio Deus. É a manifestação, é a atuação, é o poder desse Deus. Não fui eu quem disse isso. Paulo explica muito bem, numa simples frase, aqui em 1 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios, no capítulo 3, olha aqui, eu vou ler para você. 2 Coríntios 3, verso 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Coríntios 3, 17. Mas até, aí ele está falando aqui, né? Até hoje, verso 15, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, que é Yeshua, o véu lhe é retirado. Então ele entende a lei e vê Yeshua na lei. Ora, verso 17, 2 Coríntios 3. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mateus, mas aí conflita. Porque o Espírito às vezes é tratado como pessoa. Tem gente que fala ao Espírito, e fala que o Espírito apareceu a Yeshua, a Paulo, mandou Paulo ir para tal lugar. Calma, pessoal. No idioma hebraico e também no árabe, mas mais no hebraico, ideias, conceitos, quando devem ser reforçados, são tratados como personalidades, são personificados. Você personifica uma qualidade, um atributo que você quer exaltar. Quem fez muito isso na Torá, na Tanar, foi Salomão. Então o Espírito de Deus é uma coisa tão presente na vida do judeu, do servo de Israel, que ele às vezes é tratado como se fosse pessoa, não significando que é uma pessoa lá em pé falando para você. Da mesma forma que Salomão trata a sabedoria como uma pessoa. A sabedoria existe uma pessoa chamada sabedoria, existe um anjo chamado sabedoria? Hormá? Não. Mas Salomão diz o quê? Diz que a sabedoria grita pelas ruas, grita. Lá em Provérbios, no capítulo 1, verso 20. Provérbios 7,4. Deixa eu ler para você. Provérbios 7,4, o que ele faz? O que a sabedoria faz? Olha aqui, ó. Dize a sabedoria, tu és minha irmã. Manda você falar para a sabedoria que ela é sua irmã. Você vai tratar a sabedoria como se fosse uma santa? Sua irmã? É conceitual, pessoal. Espírito de Deus, Espírito Santo, é a mesma coisa. O problema é que depois do exílio babilônico, o judeu deixou de usar o nome Deus, tetagrama, passou a usar sinônimos, santo, santíssimo. Então, até Isaías você não vai achar Espírito Santo. Mas em Isaías você já começa a achar o quê? Espírito Santo. Por quê? Antes de Isaías era Espírito de Deus, porque o judeu sempre escreveu Ruach Adonai, Espírito de Deus. Mas depois o judeu quis preservar o nome de Deus, passou a não escrever o nome de Deus, escrevia sinônimos. O quê? Santo. Então o Espírito de Deus virou Espírito Santo. A casa de Deus, Beit Adonai, Beit El, virou o quê? Casa da santidade, Beit HaMikdash. Ok? A cidade de Deus, Ir Adonai, passou a se chamar o quê?
a cidade de Deus. Ir HaKodesh, a cidade santa. Então substituíram, mas o termo é reino dos céus e reino de Deus. É a mesma coisa. Deixou de usar a palavra Deus para usar um sinônimo, céus. Mas os argumentos que eu listei até agora provam que há um só Deus, Pai e Criador de todos nós, que existe uma hierarquia entre Yeshua e o Pai, apesar de Yeshua ser o único veículo pelo qual podemos conhecer e nos relacionar com o Pai. Neste aspecto, Yeshua é semelhante ao Pai perante a humanidade, estão entendendo? Mas deve submissão e obediência a Ele. Tem algumas referências aqui, Hebreus 5, 7 a 10, 1 Coríntios 11, 3, que eu li, e 15, 24. A doutrina da Trindade, ela não é mencionada nem expressa na Bíblia, nem no Antigo, nem no chamado Novo Testamento. Ela é fruto, sim, de uma tentativa de se explicar, através de filosofias com forte influência platonista, o relacionamento entre o Pai e o Filho. A doutrina da Trindade, como cunhada lá no século IV, você não pode falar para mim, você não pode me julgar e falar assim, mas para mim Trindade não é isso. Aí você surge, mas para mim Trindade não é isso. Aí o outro surge, mas para mim, aí vai virar uma bagunça. Eu não posso agora descobrir o que cada um interpreta como Trindade. Eu tenho que ir lá, quando ela foi criada, e falar, isso é a Trindade de acordo com quem a criou, o conceito. Quem criou, pensou isso. O que as pessoas pensam, eu não posso ter controle. Né? Mas a Trindade não é isso, na verdade. Não. Quando ela foi criada lá, era assim mesmo, era do jeito que eu estou mostrando aqui. Tá? E você pode ter acesso a esses concílios e ler. Você pode ler o Credo Niceniano, o de Constantinopla, você pode ler. Eu tenho ele aqui, eu leio para você. É simples. Viu? Quando foi criado. Vamos lá. Tais dogmas foram impostos sobre os cristãos e há 1700 anos têm gerado divisão, perseguição, contenda, ódio e morte nos meios católicos e principalmente protestantes. A autoridade que a teologia cristã dá a tradições e ensinos que não se encontram na Bíblia tem sido um dos principais motivos de divisão no corpo de Yeshua e também tem distanciado Israel das boas novas. Um exemplo. As festas cristãs, que têm grande importância na tradição cristã, ao mesmo tempo onde não há menção delas nas Sagradas Escrituras. Então, muitas das festas celebradas no cristianismo, você não tem menção, não tem ordem, não tem exemplo delas na Escritura, e mesmo assim elas têm grande importância. Estou dizendo isso por quê? Porque você não pode atribuir à tradição uma coisa muito maior do que ela realmente é. Então as pessoas batem no judeu messiânico, por quê? Hoje mesmo, estava transmitindo o culto aqui de manhã, tinha um lá lenhando a gente, que tudo isso aí já passou, Cristo cravou na cruz o seu talite, escreveu desse jeito, Cristo pregou na cruz o seu talite, isso aí já não vale nada, isso é tradição de homem, entendeu? Apegando-se a ornamentas. Só que o cristianismo detém amor a tradições teológicas muito mais graves e muito mais contrárias à Bíblia. Então, ao invés de falar do judeu, do talite, do quipá do judeu, começa a criticar a forma como você interpreta a Bíblia. Começa a criticar os credos que você é obrigado a assinar embaixo para ser considerado cristão hoje em dia. Não pode se dar mais amor à tradição do que à palavra de Deus. Yeshua falou para aqueles fariseus, se vocês amam a tradição mais do que a palavra de Deus, vocês vão transgredir a lei de Deus por causa da vossa tradição. Não pode transgredir a lei por causa de tradição. Ok? Não pode transgredir a Bíblia. O que está claramente na Bíblia? Há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Depois fizeram no concílio de Constantinopla. Disseram que o batismo válido é o da Igreja Católica. Então, quando Paulo fala que tem um batismo só, aí eles colocaram lá no credo de Constantinopla, é o batismo católico. Ou seja, uma pessoa, para ser considerada cristã, adepta à fé de Cristo,
o batismo dela só seria válido se fosse o batismo de quem? Católico. E é interessante porque o protestante pegou o mesmo credo. Só que na hora lá do batismo, creio na igreja católica, ele tira o católico e põe o quê? Anglicana, wesleyana, sei lá o quê. O credo é o mesmo. Ele só substituiu a palavra lá, católico, protestante, anglicano, wesleyano, sei lá o quê. Não mudou, pessoal. Por isso que eu falo, a reforma não rompeu com essas coisas. Os dogmas são os mesmos, lá do século IV. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós existimos por causa dele. Olha aí. Muito claro nas Sagradas Escrituras. Conclusão. O Deus Criador é conhecido através do Messias Yeshua, pela fé, e não através de orgulhosas especulações filosóficas, de origem pagã, as quais só têm trazido divisão, intolerância, ódio e perseguição ao corpo de Cristo, afastando as pessoas da simplicidade das Escrituras. Tais dogmas são tão imperfeitos e falhos que mesmo os seus defensores, entre parênteses, inquisidores, mais fiéis, não conseguem explicá-los. É interessante, né? Quem mais defende não consegue explicar o que está defendendo. Mataram e perseguiram em prol de algo que nem sequer entendiam. Esse tipo de cristianismo inquisitorial tem que acabar. Restauração já. É isso. É restaurar. E parar de agir como aqueles primeiros bispos, aquele primeiro exército da igreja histórica, que ia lá perseguir, matar, excomungar, expulsar todo mundo que não assinava embaixo lá do credo constituído de Nicéia. Nós temos que parar com isso. E até hoje, quem não assina embaixo é rejeitado, é marginalizado, é expulso de igreja, é tido como herege, é tido como segunda classe, é tido como marginal. Nós temos que acabar com esse tipo de cristianismo. Temos que voltar à doutrina bíblica original. Como eu disse aqui, eu não preciso de nenhum padre católico, nenhum pastor protestante, nenhum bispo sírio, nem turco, para me ensinar quem é Deus, quem é Yeshua e quem é o Espírito de Deus. Eu tenho Isaías, eu tenho Jeremias, eu tenho Oséias, eu tenho Miqueias, eu tenho Naum, eu tenho Abacuque, eu tenho os profetas de Deus, que me ensinam quem é Deus, quem é o seu Filho e qual é a sua natureza, o seu Espírito. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Em nome de Yeshua. Amém.